Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E hoje nós vamos falar sobre o que significa culto de ação e graças, amém? Qual o significado? Como é que eu posso fazer para dar ao Senhor um culto de ação e graça? Então nós vamos hoje estar consequentemente te orientando à luz da Sagrada Escritura, tá certo? O texto que nós vamos estar lendo está no Salmo de número 100, verso 4, que diz o seguinte, Salmo 104. Entrai pelas portas dele com ações de graças. Amém? Vamos orar acima de tudo. Pai, que o Senhor no dia de hoje possa nos ensinar a, acima de tudo, Pai, ser mais grato a Ti. Sim, Pai, glorificar mais o Teu nome e de igual modo viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus, se porventura nós muitas vezes temos sido ingratos, nos ensina a ser grato, Pai. Nos ensina a sempre Te louvar, Te adorar, em quaisquer circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, culto de ação e graça é aquele momento especial dedicado para agradecer a Deus por suas bênçãos, reconhecendo que tudo que temos, o que somos, provém dele. É um culto de memória, de reconhecimento e celebração de fidelidade a Deus. Ou seja, eu tiro aquele momento, convido os amigos e, de certa forma, eu estou sendo grato a Deus. Há algumas pessoas que até, sabem, no meu ponto de vista, acham que para o culto de ação e graça ser perfeito tem que ter muita comida, isso e aquilo, e se esquece do mais importante, que é a gratidão a Deus. Eu, no meu simples modo de pensar, eu imagino que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, conforme o apóstolo Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia também vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que em tudo nós devemos dar graças a Deus. É bem verdade de que muitos só querem dar graças a Deus quando está tudo bem, quando estão de posse de vitória e quando de repente, sabe, conseguiram algo, mas em todo momento a gente precisa ser grato a Deus. Observamos Jó, e Jó, mesmo perdendo tudo, a Bíblia vai dizer que ele glorificou a Deus, adorou ao Senhor. Você está entendendo? A Bíblia nos ensina da seguinte forma, que a gratidão não depende das circunstâncias, mas do relacionamento que eu tenho para com Deus. Ser grato reconhece que Deus é o provedor, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Porque a gratidão fortalece a fé e nos faz lembrar que não caminhamos sozinhos. Há alguns que atribui aquele milagre a tanta gente, mas se esquece de agradecer ao principal, que é Cristo, que é Jesus, que é Deus. Então talvez você fique aí perguntando, pastor, por que eu preciso realizar um culto de ação e graça? Primeiro, para reconhecer a fidelidade de Deus, porque é uma resposta daquilo que Deus já fez. Livramentos, curas, provisões, portas abertas. Ou seja, eu orei e era tão impossível, tão difícil, mas Deus me concedeu este milagre, esta graça, esta cura, entendeu? Então, o culto de ação e graça também tem por finalidade trazer à memória as bênçãos de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus não gosta quando esquecemos de suas obras. Salmo 103, 22. E outra coisa interessante é que isso daí vai gerar esperança no coração da igreja. Por quê?
Porque tem gente que está esperando receber um milagre e quando vê você glorificando a Deus, dando o teu culto de ação e graça, aquele ou aquela se anima. E eles, sabe, acima de tudo, se alegra com os nossos testemunhos que são compartilhados e a fé de todos é edificada. E também, o que a gente entende é que isso demonstra que a gente depende de Deus. Ao agradecer, a gente declara ao Senhor que cada vitória veio das mãos dele. Quando você, sabe, orou por alguma coisa e de repente aquela oração foi atendida, alguns dizem, foi sorte. Não, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre é Deus. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que havia ali sacrifícios de ações e graças. Levítico 7, do 11 ao 15. Isso, aquilo dali eram ofertas voluntárias como expressão de alegria e reconhecimento a Deus. Também havia cânticos e celebrações, porque Israel celebrava as festas para lembrar dos feitos de Deus. Quando a gente vai ver, e isso é interessante, porque Deus é um Deus festivo, Deus ama festa, Deus ama ver o crente grato. Então, perceba que havia muitos exemplos naquele tempo, como festa das colheitas, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. Então, quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver Ana sendo grata a Deus, quando ela volta lá, e ela diz, por este menino orava eu. Davi também escreve o Salmo de Gratidão, ou Salmo de Ações de Graça, que é denominado Salmo 138. Então, quando a gente vai para um Novo Testamento, porque eu falei do Antigo Testamento, e agora eu vou falar do Novo, quando Jesus dava graças em tudo. Quando Jesus multiplica o pão, Jesus dá graças. Na ceia, Jesus dá graça. Antes da ressurreição de Lázaro, Jesus dá graças. Entendeu agora? A gente precisa dar graças em tudo. Paulo demonstra bastante gratidão, uma gratidão constante. Sempre quando começava as suas cartas, Paulo agradecia a Deus pela igreja. E isso mostra que a gratidão é uma atitude madura de fé. Então, deixa eu te falar sobre alguns elementos de um culto de ação e graça. Porque culto de ação e graça tem que ter louvor e adoração, tem que ter testemunho, tem que ter palavra de gratidão, oferta voluntária e oração. Geralmente, como é que funciona? Deixa eu te explicar aqui como é que a gente faz um culto de ação e graça. Vamos supor, alguém quer dar um culto de ação e graça. Pastor, para eu dar um culto de ação e graça, eu preciso ser crente, servir a Deus? Não. Qualquer pessoa que queira, ela pode chegar e falar para algum pastor ou alguém, dizer, olha, eu queria dar um culto de ação e graça por uma bênção que eu orei tanto e Deus me concedeu esse milagre. Então, a gente vai ver que isso tudo implica em características de alguém que é grato a Deus. Porque esta pessoa reconhece que foi Deus, esta pessoa lembra que foi Deus, esta pessoa testemunhou que foi Deus, esta pessoa está devolvendo em adoração a Deus, e isso daí produz humildade. Então, perceba isso. Talvez você tenha orado tanto por um milagre, por alguma situação, quem sabe por uma enfermidade, e tem dito, olha, quando eu receber essa vitória, eu vou dar meu culto de ação e graça. Então, faça isso. Pague o voto a Deus. Entendeu? Se você prometeu a Deus um culto de ação e graça, pague a Ele. E eu não estou falando de coisas materiais, mas eu estou falando de o ser humano ser grato a Deus. Porque se a gente não é grato a Deus que nos dá a vida, a gente não vai ser mais grato mais com ninguém. Você está entendendo? Então, para resumir tudo isso e concluir essa mensagem de uma forma bem simplificada, porque meu intuito aqui não é, dificultar o teu ensinamento. Não. Primeiro, se você é cristão, você já sabe como funciona. Mas você que não é cristão, deixa eu te explicar direitinho. Você vai em uma igreja, ou conversa com algum pastor ou com algum líder,
e diz: eu queria dar meu culto de ação e graça. Você convida uma pessoa que vai estar dirigindo um culto, uma pessoa que vai estar pregando, porque tem que ter palavra, e antes da pregação ou depois, você vai lá e conta: olha, eu estou dando este culto de ação e graça, porque, vamos supor um exemplo, uma parente minha ou eu estava doente, e o médico disse que não tinha jeito, mas eu fiz um voto com Deus e dar um culto de ação e graça. Existem pessoas que dão, por exemplo, todo o ano um culto de ação e graça, mas já existem pessoas que dão uma vez esporadicamente. Não existe alguém que é melhor ou pior. O que possamos entender acima de tudo é que a gente precisa ser grato a Deus. Você está entendendo? Então, quem dá todo ano um culto de ação e graça a Deus, oferece, então este daí é grato o ano todo. Entendeu? Mas se você é uma vez perdido esporadicamente, você está aprendendo a ser grato também. Eu não posso aqui te julgar. Pior é quem não dá um culto de ação e graça, não oferta ao Senhor, não oferece. Entendeu? Ah, pastor, e quanto à comida? Tem que ser muita comida ou pouca? Aí fica ao seu critério. Se Deus te dar condições de você fazer um banquete, como a gente costuma dizer, então que seja um banquete. Mas se é um culto simples, mesmo assim, em gratidão a Deus, então que seja algo simples. Porque o que vai importar é a tua sinceridade para com Deus, a tua gratidão a Deus. Entendeu? Então você, meu amado, você, minha amada, que está do outro lado, que tem, sabe, acima de tudo prometido algo a Deus, de, digamos assim, quando o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Então, aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a pagar o voto que você fez com Deus. Entendeu agora? Espero que você possa ter entendido, compreendido. Se você tiver mais alguma dúvida, depois entre em contato conosco, que a gente está aqui para orientar, tá bom? Mas de antemão, que seu culto de ação e graça seja uma bênção. Que você que ainda não deu, o Senhor te dê condições de ofertar a Ele um culto de ação de graças. E que, acima de tudo, a gente seja sempre grato a Deus. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, que nós possamos a cada dia trazer à memória aos nossos corações a gratidão a um Deus que nunca nos abandona, que sempre tem nos feito viver milagres, e que o seu nome é glorificado em todo o tempo, tá certo? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Oh, glória! Deixa eu estar mandando aqui parabéns aos aniversariantes e às aniversariantes, tá bom? A você, meu amado, minha amada, que completara mais uma primavera, meus parabéns. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Não sejas ingrato, seja grato a Deus. Pague o teu voto. Se você prometeu algo ao Senhor, então que assim seja, em nome de Jesus. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Pega essa senha. Um abraço, fica na paz. E na próxima mensagem a gente vai ver sobre o que a gente vai falar ou vai te ensinar, tá bom? Cheiro no teu coração, que Deus te abençoe. Ô glória!